Uma situação muito comum em modelagem é eu fazer a edição do tamanho do objeto no modo objeto. Então eu vou adicionar aqui um objeto qualquer, né? E aí, antes de eu entrar no modo edit, eu já vou fazer uma escala, né? E depois eu vou entrar no modo edit e fazer novas escalas, né? E vou continuar modelando. Aquela primeira escala que eu fiz, diferente das escalas do modo edit, elas ficaram registradas nas opções de transformação do objeto. Então, se eu pegar aqui, ó, dá para ver que a minha escala em x, né, ela tem um valor diferente das outras porque ela foi feita no modo objeto e, portanto, ela é uma alteração do tamanho do objeto por si só. O meu design, na verdade, para eu enxergar meu design correto, né, é importante que essa escala seja uniforme, ou seja, que os três valores sejam idênticos e que seja apenas multiplicado por 1, porque eu quero que o tamanho real do meu objeto seja o tamanho que eu vou enxergar no motor. Então, se eu voltar aqui o valor para 1, vocês vão ver que ele vai alterar o meu design. E isso pode ser realmente um problema no modelo. Eu vou abrir um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse prédio aqui. Se eu selecionar esse prédio e vier aqui no meu painel de transformações, né, ou seja, dentro desse menu do objeto, das propriedades do objeto, em transformação, vai dar para ver que aqui em escala, né, no espaço da escala, ele tem uma multiplicação superior a 3 em x e inferior a 1 em y, ou seja, essa escala não é uniforme, né? Ele também tem uma escala de 0,6 em z, ou seja, ele não é uniforme em nenhum do sentido. E se eu resetar os valores, ou seja, na hora que eu abrir esse modelo no motor, né, pode acontecer desse objeto sofrer um reset, né, um reset desses três valores. Então passa a ser o valor de 1, que é o valor realmente oficial, que é o tamanho real desse objeto, e o objeto vai aparecer assim no meu jogo, né? Ou seja, o objeto vai ser tratado com apenas uma multiplicação de 1. E meu design vai estar deformado. Ou seja, para evitar que essa deformação aconteça no jogo, né, é importante que eu comunique para o software, né, que esse design aqui, na verdade, é o tamanho real dele e que, portanto, ele tem uma escala apenas de 1 em todas as direções. Para fazer isso, eu vou vir aqui em Objeto, Apply, e vou aplicar a opção Escala. Na hora que eu fizer isso, todos os meus valores vão estar em 1 e meu design vai estar uniforme. O mesmo vale para a rotação. Ou seja, se eu rotacionar o objeto num eixo, entrar no modo Edit e rotacionar em outro eixo, ou seja, eu criei uma rotação no modo objeto e uma rotação no modo Edit. O que vai acontecer? Quando eu for no motor, ele pode simplesmente resetar esses valores de rotação para 0. E aí, meu objeto vai aparecer assim no motor, deitado, né? Ou seja, fora do ângulo que eu estava prevendo. Para arrumar isso, é o mesmo processo. Ou seja, eu vou colocar esse objeto no ângulo que eu quero, né? Vou em Objeto, vou lá em Apply, né? Então, em Apply, eu vou pedir o Apply da rotação e ele vai ajustar o valor de rotação para 0, que é o valor que eu quero que fique marcado. Você ainda tem no Apply uma opção de fazer as duas aplicações ao mesmo tempo. Você tem a opção de fazer o Apply da rotação e da escala. Fazendo isso, você vai estar ajustando os dois de acordo com a sua visão. Ou seja, se a sua visão estiver ok e seu valor estiver marcado como 0 e 1, então seu modelo tem uma proporção uniforme e previsível na hora de transportar entre arquivos.